Bom, nosso grupo vai apresentar sobre a biotecnologia da reprodução animal, desde Aristóteles até a edição gênica. Os componentes do grupo são Adriele, Faira, Gabriel e Maria Clara. Bom, compreender a realidade que nos acerca é um desejo que o homem tem desde que ele surgiu na Terra. As tecnologias reprodutivas, elas surgiram e evoluíram ao longo do tempo, tendo diferentes impactos na saúde animal, na saúde humana, na seleção animal, na preservação de espécies em extinção e em diferentes cenários da atividade humana. Na Grécia Antiga, que é o berço da filosofia, foi onde surgiram os lugares que abrigam os sábios que guardam o conhecimento. E lá também surgiu o primeiro homem a tentar organizar o conhecimento nessa área, que foi Aristóteles, que viveu entre 384 a.C. e 322 a.C. Aristóteles ele sistematizou a vida em dois grandes reinos, o reino animal e o reino vegetal. Como pioneiro da biologia, ele esclareceu conceitos a respeito da vida aos seus contemporâneos. E durante a sua existência, ele procurou identificar, hierarquizar e caracterizar a vida animal e vegetal, tentando compreender de que forma acontecia a reprodução entre os seres vivos. Aí Aristóteles ele observou que as jovens na época elas se casavam, engravidavam e deixavam de menstruar. Então ele associou esses fatos e descobriu que tinha como resposta para a origem da vida que o feto ele vinha do sangue menstrual. Aí dele são os conceitos de origem da vida a partir de um genitor, de dois genitores e espontânea. O conceito de geração espontânea, que é a vida a partir da não-vida, foi considerado verdade científica durante 21 séculos. E até meados do século XIX, que foi quando Louis Pasteur fez seus experimentos e desmentiu essa verdade. Essa era a verdade científica da origem da vida. Antes de Louis Pasteur, teve também a Idade Média, na qual as teorias aristotélicas elas foram incorporadas à Bíblia e, seguindo diferentes opiniões, foi o que travou o desenvolvimento científico durante a Idade Média até o Renascimento, no partir do século XV. Neste período da história, na qual a filosofia e a igreja eram só uma, qualquer afirmação que contrariasse as Sagradas Escrituras era um processo inquisitório, porque e usualmente o autor dessa blasfêmia, entre aspas, terminava condenado à morte na fogueira. E na lógica da época também se pensava que os testículos serviam como contrapeso para a função erétil. Neste período, Anthony van Leeuwenhoek, que viveu entre 1632 e 1723, relatou o emprego do microscópio, que foi posteriormente mais aprimorado e graças a ele foi possível a observação e descrição dos espermatozoides, que na época chamava de animalculos. E a partir desse momento se iniciou a polêmica que durou mais de 200 anos. A vida dela teria origem no óvulo ou no espermatozoide. Aí, até o final do século XVIII e no início do século XIX, já haviam sido descritas três diferentes descobertas fisiologia reprodutiva. Perdão. Lázaro Spallanzani, que viveu entre 1729 e 1799, ele relatou o sucesso da reprodução in vitro em rãs. Carl Ernest von Baer, que viveu entre 1792 e 1876, em sua obra ele descreveu a primeira visualização do oócito de mamíferos no ovário de um canídeo e revelou que os mamíferos se desenvolvem a partir do óvulo. Aí, neste meio tempo, Spallanzani ele descobriu e descreveu diferentes processos fisiológicos que na reprodução animal, mostrando que ambos, o sêmen e o óvulo, eram necessários para o estabelecimento da prenhez. Então aí depois vem Charles Darwin, que viveu entre 1809 e 1882, que recebeu influências das ideias de von Baer para fundamentar a sua obra, a tão famosa obra e tão renomada A Origem das Espécies. Eu vou falar sobre as biotecnologias da reprodução. Então, a moderna reprodução animal nasceu na escola de Cambridge, na escola rural de Cambridge, na Inglaterra, em meados do século XIX, onde novas ideias como a multiplicação do potencial reprodutivo através da inseminação artificial, a transferência de embriões, foi discutida de maneira pragmática. E desde o final do século XIX, o impulso para o controle de processos reprodutivos em animais promoveu o avanço significativo do conhecimento e proporcionou o desenvolvimento gradual de 4 gerações da biotecnologia da reprodução.
As 3 primeiras gerações incluem a inseminação artificial, o congelamento de gametas e embriões, a múltipla ovulação e a transferência de embriões, a produção in vitro, e essas tecnologias evoluíram para as aplicações comerciais bem-sucedidas. A 4ª geração abrange processos menos eficientes, pode-se considerar experimentais e que compreende a clonagem por transferência nuclear, a engenharia genética, incluindo a edição do genoma e a biologia das células-tronco. Bom, eu sou Faira Ferraz Machado de Andrade e eu vou estar aqui introduzindo sobre o assunto da década de 50 e suas sucessivas descobertas científicas. Então, somente em 1959, Min Shuang Shang, se eu não me engano é assim que fala, posso estar errada, desculpa por isso, ele relatou o nascimento de coelhos após aí a transferência de zigotos que foram obtidos a partir de ovócitos maturados em vivo e fecundados in vitro com sêmen recuperados dos cornos uterinos de coelhas após 12 horas depois do acasalamento. E de 36 embriões transferidos para 6 receptoras, 6 coelhas fêmeas no caso, 15 produtos nasceram de 4 receptoras. E esse primeiro estudo, ele foi basicamente uma técnica de FIV receptível para mamíferos e ela é atualmente aceita como a primeira FIV realizada em sucesso com mamíferos. E Schweck, não sei se é assim que fala, ele tentou também diversos processos, diversos jeitos para fazer a fecundação in vitro em ovócitos de mamíferos, mas foram todos mal sucedidos. Além disso, o fenômeno da capacitação espermática ainda era desconhecida, ou seja, ela acabava sendo impedida pelos avanços no campo por mais de meio século. Então, isso aí já era um grande problema. E o passo crítico para o sucesso FIV, ele foi a descoberta aí do fenômeno da capacitação espermática que aconteceu em 1951, que foi utilizando coelhos e ratos ou apenas coelhos. E Ao-Chin Chang, eles acabaram postulando aí que os espermatozoides eles devem ficar por um tempo, por um período, no aparelho reprodutor feminino, mais especificamente na tuba uterina, para que assim possa ocorrer a capacitação da fecundação, o que permitiria aí a penetração em ovócitos maduros. Enfim, na sequência de descobertas da década de 50, que acabaram culminando com o sucesso de Chang em coelhos em 1959, como eu havia falado, os anos de 1960 e os anos de 1970, eles compreenderam um período de intensa atividade científica na área de FIV, que produziu aí avanços na compreensão da fisiologia e fecundação de pré-implantação embrionária. Enfim, esses foram alguns processos que ocorreram durante esses anos e logo após esses anos também ocorreram diversos processos. Foram anos marcados por períodos de grandes visualizações no âmbito do FIV em animais de fazenda. 50, que acabaram culminando com o sucesso de Chang em coelhos em 1959, como eu havia falado, os anos de 1960 e os anos de 1970, eles compreenderam um período de intensa atividade científica na área de FIV, que produziu aí avanços na compreensão da fisiologia e fecundação de pré-implantação embrionária. Enfim, esses foram alguns processos que ocorreram durante esses anos e logo após esses anos também ocorreram diversos processos. Foram anos marcados por períodos de grandes visualizações no âmbito do FIV em animais de fazenda.
Bom, meu nome é Maria Clara e eu vou dar continuidade ao que Fara estava falando. Na década de 80, também foi um período de grandes realizações e principalmente pela criação e pelo aperfeiçoamento do FIV, da fertilização in vitro. Um grande marco desse período foi o nascimento de Virgil, que foi o primeiro bezerro derivado de toda essa tecnologia. Virgil foi uma perfeita união entre o desenvolvimento das práticas de reprodução bovina e o modelo de criação e compreensão sobre fecundação e desenvolvimento embrionário. Depois desse período, o FIV ele foi cada vez mais aperfeiçoado e foi criado também a maturação in vitro e a criação in vitro, que até hoje, né, com a quarta onda da biotecnologia, dos investimentos e dos estudos sobre isso, onde pesquisadores descobriram cada vez mais que tesouras moleculares, elas podem ser usadas cada vez mais nessas pesquisas e que também os nucleolos de DNA, eles podem também ser usados em diversos âmbitos para diversas pesquisas. Bom, então é isso. Aqui tá as referências bibliográficas e obrigado pela atenção.